mais um vídeo, dando continuidade aí ao estudo de resistores. Vamos falar sobre Ohm, sobre as leis de Ohm. Bom, primeiro, Simon Ohm, ou George Simon Ohm, viveu no final do século XVIII e início do século XIX. Ele fez algumas pesquisas aí relacionadas a resistores. Ele resolveu medir então a condutividade elétrica nos resistores. Ele percebeu que essa condutividade dependeria da tensão proporcionada, né, ou da diferença de potencial, e também da corrente elétrica. Ou seja, ele fez uma comparação aí entre a corrente elétrica e a tensão, resultando aí numa uma grandeza definida como resistência elétrica, dado pela letra R, R maiúscula. Em homenagem a ele, é lógico, né? Simon Ohm, essa pessoa aqui, é, resolveu então utilizar o seu nome como unidade de medida, representada pela letra grega ômega. Essa letra grega ômega a gente vai chamar de ohm a partir de agora. Portanto, a resistência elétrica é dada em ohm. Observe que a resistência elétrica faz parte de um circuito. Por ela atravessa uma corrente elétrica proveniente de uma fonte geradora de tensão. Essa fonte geradora de tensão, mais uma vez, pode ser uma pilha, uma bateria ou uma tomada. E essa fonte que libera energia é definida como resistor. Bom, o resistor, como a gente sabe, é um dispositivo usado para resistir à passagem de corrente elétrica, que pode levar ao aquecimento. Baseado aí nessa premissa, Simon Ohm definiu então a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm que mostra o seguinte: toda corrente elétrica depende da tensão e da resistência constante. Ou seja, a resistência é a razão entre a tensão e a corrente elétrica. Mas pode existir também outras análises envolvendo resistência. Por exemplo, eu tenho aqui dois condutores, um ômico e um não ômico. No condutor ômico, observe que a resistência é constante, né? Ou seja, o gráfico sempre vai ser em linha reta, né? uma, uma reta inclinada. Né? Então nós temos aí, por exemplo, quando a tensão 1, nós temos ali uma corrente elétrica 1, eu vou ter uma resistência. Quando eu tenho uma tensão 2, eu vou ter uma corrente elétrica 2, eu vou ter uma resistência. Observe que a resistência sempre vai ser constante para o condutor ômico. No caso de um condutor não ômico, a gente percebe que a razão entre a tensão e a resistência, elas não são constantes. Ou seja, a razão e a corrente elétrica sempre vai me dar uma resistência diferente. Se eu pegar o 1 e dividir por I1, eu vou ter uma resistência. Se eu pegar o 2 e dividir por I2, eu vou ter outra resistência. Esse é o condutor não ômico.